Olá pessoal, tudo bem? A gente fala muito da utilização de materiais plásticos, termoplásticos, materiais rígidos, né? E sua aplicação dentro da indústria. Falamos também muito de compósitos aqui, se você nos acompanha, você com certeza já ouviu a gente falar disso. Mas existe um outro tipo de material que é extremamente importante, que são os elastômeros. E pensando nisso, a Markforged, empresa que ficou muito conhecida na parte da impressão 3D industrial, com equipamentos e materiais industriais, como os compósitos, por exemplo, lançou o STPU, que é o TPU da Markforged. Eu sou o Mikael, atuo na área de engenharia de aplicações da SK e hoje eu vou apresentar esse novo material para vocês. Mas o que é esse TPU? Ele é tipo um PU? Eu não conheço muito. Bom, na verdade o TPU ele é o termoplástico poliuretano. Ele é um termoplástico elastômero, ele é da família dos elastômeros, os famosos materiais emborrachados, que estão presentes em N aplicações dentro da indústria. Em batentes, em rodas, né? Rodízios, muitos rodízios são feitos de TPU, correias, enfim, diversas peças, diversos tipos de aplicações, peças para absorção de impacto, por exemplo, é uma característica bem forte, né, dos materiais elastômeros. E isso tudo justamente por conta, né, essa utilização desse material, esse material já é muito utilizado, né, por conta das suas características químicas, né, e também físicas. O TPU ele é um material que pode ser deformado, tá? Até 5 vezes o seu tamanho original, a sua forma original, e retornar à sua forma original. Então ele não passa o limite de deformação elástica do material, né? Ele não vai se deformar fixamente, né? Então isso traz todas essas características, né? É uma característica dos elastômeros, todas essas questões de, por exemplo, absorver impacto, né? Ser utilizado aí em correias, juntamente com a resistência à abrasão muito grande desse material, resistência química. Ele é um material que ele é resistente a graxas, óleos, né, líquidos lubrificantes, a gente usa muito dentro do chão de fábrica, por exemplo. Todos esses materiais são, todos esses químicos, né, a gente pode ter contato com o TPU e tudo certo, está tranquilo, é um material extremamente resistente a químicos. Tá bom, Mikael, mas eu já ouvi falar em outros tipos de TPU para máquinas de baixo custo, por exemplo. Qual a vantagem de utilizar TPU nas máquinas dos equipamentos da Markforged? A grande vantagem é que com o STPU da Markforged, primeiro, a gente está trabalhando no ambiente Markforged, da plataforma Digital Forge, que também, se você não conhece, você vai ver em algum dos nossos vídeos a gente falando. Que basicamente é o quê? Eu não preciso de um usuário especialista para conseguir tirar peças boas. Tá? O TPU, comumente, ele é um material que, em equipamentos de baixo custo principalmente, é bem problemático de se imprimir. A gente tem as famosas strings, que é tipo uma teiazinha que fica nas peças, uns fiozinhos que saem das peças, que atrapalham bastante o acabamento, que atrapalham bastante a questão de precisão também. Na Markforged, por eu não precisar definir esses parâmetros de velocidade de deposição, né? Temperatura de mesa, temperatura de bico, enfim. Tudo isso já é pré-definido. O próprio software já prepara, né, todas essas questões. A gente só precisa posicionar a peça dentro do da nossa plataforma ali de impressão e imprimir. Então, toda essa facilidade que já existe dentro do sistema Digital Forge é uma vantagem muito grande. Outra vantagem muito grande é a questão de trabalhar isso como impressão 3D. Por exemplo, a gente pode usinar o TPU. O TPU da Markforged ele é o TPU 95A. O que é esse 95A? Esse 95A é referente à dureza Shore desse material, que classifica basicamente o quão macio esse material é, o quão elástico esse material é. Por exemplo, quanto maior a dureza Shore, mais rígido é o meu material. Mais próximo de um plástico vai ser o meu TPU, por exemplo. Tá? Então, o TPU da Markforged tem a dureza de 95 Shore A. Tá? Mas qual a vantagem de eu trabalhar isso na manufatura aditiva? É que eu consigo fazer uma peça mais aliviada e a dureza dela vai mudar.
né, se ela for aliviada. Então eu consigo ter uma mesma peça, com uma mesma dureza shore, material não vai mudar a dureza shore, é o mesmo material, mas eu consigo ter regiões mais flexíveis, mais macias, né? Por exemplo, você vai ter impacto, enfim, e outras mais rígidas, se eu preciso fazer uma fixação ou algo nesse sentido. Então essa é uma vantagem muito grande de trabalhar esse material na manufatura aditiva. Até porque a nossa indústria é muito forte na parte metalmecânica, a gente é muito forte na usinagem, por exemplo, nos métodos subtrativos, na parte metalmecânica. E quando a gente vai trabalhar materiais poliméricos, materiais elastômeros, normalmente são peças que, se são unitárias, a gente acaba pagando muito caro. E essa é uma outra grande vantagem da manufatura aditiva. A gente consegue tirar peças unitárias com um custo extremamente atrativo. Então, isso também entra aí nas vantagens da utilização da impressão 3D do TPU. Até porque existem muitas vezes que a gente está desenvolvendo um produto. Eu não preciso fazer um ferramental, por exemplo, né, para esse produto. Eu posso simplesmente fazer até mesmo o meu protótipo em TPU. E na mesma máquina que eu faço o meu protótipo em TPU, eu posso fazer uma peça para fábrica em TPU. E nesse mesmo equipamento eu posso imprimir uma peça em compósito com fibra de carbono, que vai ser algo extremamente rígido e resistente também. Então, essa é uma outra grande vantagem que se conecta diretamente com a questão de trabalhar na plataforma Digital Forge, ou seja, trabalhar com os equipamentos da Markforged na impressão 3D. Então a gente tem toda a confiabilidade desse sistema dentro dessa plataforma como um todo. O TPU ele está disponível em duas cores, tá? Na cor branca e na cor preta, e ele pode ser utilizado nos equipamentos linha desktop Pro, então a Onyx Pro, né? E na Mark II. E na linha industrial ele pode ser utilizado no equipamento X5 e o top de linha da linha industrial, o equipamento X7, tá? Então ele pode ser utilizado nessas duas cores, nessas máquinas. Tá bom, Mikael, mas eu tenho que mudar alguma coisa na máquina? Eu tenho que trocar um bico? Eu tenho que mexer em alguma coisa? Não. Toda a questão de hardware, isso é algo bem característico também da utilização do sistema Markforged, a gente não precisa mudar. O mesmo bico que eu estou imprimindo em PLA, também se você não conferiu ainda nosso material sobre o PLA de precisão da Markforged, convido você a conferir. O mesmo bico que eu estou imprimindo em PLA, eu posso imprimir em Onyx, que é o nosso compósito à base de nylon e fibra de carbono. Posso imprimir também nylon. Então, eu tenho toda essa facilidade, até mesmo para essas demandas, né? Onde, ora eu preciso fazer um alinhador de solda, ora eu preciso fazer um batente, ora eu preciso fazer um protótipo. Então, eu posso usar Onyx, posso usar o TPU e posso usar o PLA na mesma máquina, sem me preocupar com nada de questões de parâmetros de máquina, tá? Então, essa é uma questão bem latente. E também, como eu falei antes, eu vou deixar aqui uma imagem mostrando justamente a vantagem no que se diz de acabamento, né? Eu falei antes sobre o acabamento da Markforged e tal. Muitas vezes você não teve contato com nenhuma peça, não conferiu nada. Então, tá aí na tela uma peça, né? De um lado, uma peça feita num outro equipamento comum de mercado, um TPU comum de mercado num equipamento comum. E do outro lado, uma peça feita no TPU da Markforged. Isso é muito legal, tá? Mostrar também, porque, beleza, mesmo que o acabamento não importe, às vezes eu preciso de peças precisas, ou às vezes não precisa ser precisa, mas precisa ter acabamento, né? E daí eu fico me preocupando com isso. Na Markforged a gente não vai precisar se preocupar com isso, tá? Bom, pessoal, esse então é o TPU, o STPU da Markforged. Convido você a conhecer esse material. Se você não conhece também a linha de equipamentos da Markforged, como trabalha, a plataforma Digital Forge, convido você a conhecer. E caso você tenha alguma dúvida, basta entrar em contato conosco no www.ska.com.br. Lá você vai achar como entrar em contato conosco, um campo para falar com a gente, ou enviar um e-mail para ska@ska.com.br. Muito obrigado!